Amanhecer de 13 de outubro de 1307, Paris. No portão principal da fortaleza do Temple, cavaleiros vestindo mantos brancos com cruzes vermelhas bloqueiam a entrada. Do outro lado da barricada, outros homens com os mesmos mantos, as mesmas cruzes, acompanhados de soldados do rei da França. O som de armaduras se chocando, ordens gritadas em latim e francês, tochas iluminando rostos confusos, incrédulos. Irmãos de armas, que juraram os mesmos votos, que lutaram lado a lado em Jerusalém, agora em lados opostos de uma barricada improvisada. Dentro da fortaleza, centenas de templários ainda dormem. Lá fora, a maior operação policial da Europa medieval está em andamento. As fontes divergem sobre os números. Relatos falam em centenas de prisões documentadas, possivelmente chegando a milhares em toda a França nas semanas seguintes. A mais poderosa ordem militar da cristandade não estava sendo atacada por sarracenos, nem por hereges. Estava implodindo de dentro para fora. Esta é a história de como os cavaleiros templários, unidos por juramentos sagrados e 200 anos de tradição, se fragmentaram em apenas 7 anos, não por batalhas perdidas, mas por algo mais devastador: lealdades impossíveis, confissões sob tortura e a pergunta que nenhum templário jamais imaginou ter que responder. Quando o Papa, o rei e o grão-mestre dão ordens diferentes, a quem você obedece? Se histórias sobre poder, traição e o fim de impérios te interessam, este canal é para você. Toca ali. Para entender como chegamos àquela manhã impossível de outubro, precisamos voltar 200 anos e entender o que era ser um templário. 1119. Jerusalém acabara de ser conquistada pelos cruzados 20 anos antes. As estradas da Terra Santa eram um pesadelo. Peregrinos cristãos viajando de Jafa a Jerusalém eram rotineiramente atacados, roubados e mortos. Foi nesse contexto que 9 cavaleiros franceses fizeram algo inédito. Combinaram os votos monásticos com treinamento militar. Chamaram-se Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários. A ideia era revolucionária. Monges guerreiros. Homens que rezavam 7 vezes ao dia, dormiam em celas simples, mas também sabiam cavalgar em formação de combate e empunhar espadas de 1,20 m. Em 1129, o Papa reconheceu oficialmente a ordem. Em 1139, através da bula Omnidatum Optimum, concedeu o privilégio supremo. Templários só respondiam ao Vaticano. Nenhum rei, nenhum bispo local tinha autoridade sobre eles. A estrutura era rígida. No topo, o grão-mestre, eleito por comandantes seniores. Abaixo dele, comandantes regionais controlando províncias inteiras. Depois, cavaleiros, nobres que doavam tudo à ordem ao entrar. Sargentos, de origem não nobre, formavam a infantaria. Capelães cuidavam das almas. Todos juravam 3 votos: pobreza, castidade, obediência absoluta. A regra da ordem tinha 72 cláusulas, ditando cada detalhe da vida: como dormir, como comer, como rezar, como lutar. Quebrar a regra podia resultar em prisão, expulsão ou, em casos extremos, morte. Reuniões semanais chamadas capítulos aconteciam em segredo. Revelar o que era discutido resultava em excomunhão imediata. E então veio o dinheiro. Muito dinheiro. Templários criaram o primeiro sistema bancário internacional. Um peregrino depositava ouro em Paris, recebia uma carta codificada, sacava o equivalente em Jerusalém. Sem risco de assalto, reis começaram a pedir empréstimos. Em 1150, a ordem administrava centenas de castelos, preceptorias e propriedades, espalhados da Inglaterra à Palestina. Estimativas da época falam em cerca de 800 edificações, embora seja difícil definir com precisão o que era contado. Isentos de impostos por ordem papal, os templários acumularam uma riqueza estimada pelos historiadores
como equivalente ao produto interno bruto de um reino de médio porte. No final do século XIII, estimativas sobre o tamanho da ordem variam enormemente, de alguns milhares, segundo registros de processos, até 15.000, segundo crônicas da época, dependendo se contamos apenas cavaleiros ou incluímos sargentos e serventes. Era um exército permanente da cristandade numa época em que exércitos eram milícias temporárias. Eram banqueiros quando bancos mal existiam e eram juridicamente intocáveis. Juridicamente. Em 1291, algo mudou. A fortaleza de Acre, último bastião cruzado na Terra Santa, caiu para os mamelucos. Os templários se retiraram para Chipre, depois para a Europa. Pela primeira vez em 200 anos, a ordem estava sem uma guerra santa para justificar sua existência. E um rei da França estava falido. Felipe IV da França tinha um problema. Vários, na verdade. Desde que assumiu o trono em 1285, o rei travara guerras caras contra a Inglaterra e contra Flandres. Seu tesouro estava vazio. Em 1306, tentou resolver isso da pior maneira possível. Expulsou todos os judeus do reino e confiscou seus bens. Não foi suficiente. Desvalorizou a moeda, causou revoltas, tentou taxar o clero. O Papa, na época, Bonifácio VIII, recusou. Felipe respondeu mandando soldados prenderem o Papa em sua própria residência. Bonifácio morreu semanas depois, segundo relatos da época, de choque e humilhação. Em 1305, Felipe conseguiu eleger um Papa aliado, Clemente V, um francês. Clemente nunca pôs os pés em Roma. Instalou o papado em Avignon, sob proteção e vigilância francesa. Mas o problema fiscal permanecia. E Felipe devia fortunas aos templários. Foi então que apareceu Esquelin de Floyran, um templário expulso da ordem por motivos que os registros não especificam claramente. Em 1305 ou 1306, Floyran procurou Felipe com um dossiê explosivo, acusações de heresia, rituais secretos, práticas sexuais proibidas, negação de Cristo. Historiadores modernos debatem quanto dessas acusações Floyran inventou e quanto veio de rumores distorcidos sobre cerimônias de iniciação genuinamente secretas da ordem. Felipe viu a oportunidade. Destruir os templários resolveria dois problemas de uma vez. Cancelaria suas dívidas e encheria seus cofres com as propriedades da ordem. Em agosto de 1307, Felipe convocou Jacques de Molay, o grão-mestre, a Paris, oficialmente para consulta sobre uma possível nova cruzada. Molay chegou confiante. Semanas antes havia sido padrinho num funeral da família real. Nada indicava perigo. Em 14 de setembro, Felipe enviou ordens lacradas para todos os seus bailhos, funcionários regionais. As instruções: preparar a prisão simultânea de todos os templários da França. Data: amanhecer de 13 de outubro. Sigilo absoluto. Em 12 de outubro, Molay jantou com o rei. Conversaram, segundo crônicas da época, cordialmente. Molay dormiu naquela noite na fortaleza do Templo em Paris, nos seus próprios aposentos. Horas depois, estava cercado. 13 de outubro de 1307, antes do amanhecer. Tropas reais cercam simultaneamente centenas de propriedades templárias em toda a França. A operação é coordenada com precisão militar. Em Paris, 138 templários são presos. As fontes divergem sobre os números. Relatos falam em centenas de prisões documentadas, possivelmente chegando a milhares em toda a França nas semanas seguintes. A escala exata permanece incerta. E aqui começa a fragmentação. Os guardas de muitas propriedades templárias eram outros templários, sargentos e serventes que haviam jurado votos menores à ordem. Quando os soldados do rei chegam com ordens de prisão,
Esses homens enfrentam uma escolha impossível: resistir ao rei da França, uma autoridade legítima, consagrada por Deus, ou trair seus irmãos de armas. Registros indicam que houve resistência em alguns locais, mortes. Mas na maioria dos casos, os portões foram abertos. Cavaleiros acordaram cercados por homens que dias antes chamavam de irmãos. Jacques de Molay é preso em seus aposentos. Não há combate. Apenas guardas entrando, algemas, silêncio. Ele é separado imediatamente dos outros líderes da ordem e levado para interrogatório antes do sol nascer completamente. A confusão de lealdades é total. Templários em toda a França recebem ordens de prisão vindas de bailhos reais, autoridade legítima do reino, mas juraram obediência ao grão-mestre, que agora está incomunicável. A autoridade máxima da ordem é o Papa, que não foi consultado e não emitiu nenhuma ordem. Cada templário, de repente, precisa decidir sozinho: a quem obedeço? Então, começa a tortura. Guillaume de Paris, inquisidor-geral da França, assume os interrogatórios. As técnicas são documentadas. Polé, onde o prisioneiro é suspenso pelos pulsos amarrados nas costas até os ombros deslocarem. Pés colocados sobre brasas, privação de sono por dias. Ameaças de morte na fogueira. Os interrogatórios começam em 19 de outubro, 6 dias após as prisões. Em 24 de outubro, Jacques de Molay confessa. No dia seguinte, 25 de outubro, a confissão é lida publicamente diante de uma assembleia de mestres da Universidade de Paris. Durante sua iniciação na ordem, ele teria sido instruído a negar Cristo e cuspir numa cruz. O impacto é devastador. Se o grão-mestre confessou, as acusações são verdadeiras. Nos dias seguintes, 134 dos 138 templários presos em Paris confessam. O conteúdo das confissões varia, mas temas se repetem. Rituais secretos de iniciação envolvendo negação de Cristo, adoração de um ídolo chamado Baphomet, beijos rituais em partes do corpo consideradas imorais, práticas sexuais entre membros. Historiadores modernos notam que a uniformidade dessas acusações sugere roteiros de interrogatório padronizados, não revelações espontâneas. Algumas confissões incluem um detalhe particularmente suspeito: a afirmação de que existia um código secreto. Se capturado por inimigos, um templário deveria negar Cristo para proteger a ordem. Templários que ainda estavam livres em outras regiões enfrentam agora um dilema aterrorizante. Se o próprio grão-mestre confessou que a ordem praticava heresia, então a ordem é herética. Ou ele foi torturado e a confissão é falsa. Mas como saber? Não há comunicação. Molay está isolado. Comandantes regionais na Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal ficam sem direção clara. As reações variam geograficamente. Na Inglaterra, o rei Eduardo II, genro de Filipe, ordena prisões, mas inicialmente sem tortura sistemática. Na Alemanha, alguns castelos templários resistem militarmente por meses. Em Portugal e Espanha, reis locais oferecem proteção aos templários. Dependem deles militarmente contra mouros na Península Ibérica. Novembro de 1307. O Papa Clemente V finalmente reage. Enfurecido porque Felipe agiu sem autoridade papal, Clemente emite a Bula Pastoralis Preeminentiae em 22 de novembro. A ordem: prisão de templários em toda a cristandade, mas com uma diferença crucial: investigações devem ser conduzidas por tribunais eclesiásticos, não reais. Isso cria uma nova camada de confusão. Agora, templários devem obedecer ao Papa, que ordena suas próprias prisões. Os templários presos na França dividem-se em grupos. Alguns, transferidos da custódia real para a custódia papal, retratam suas confissões, alegam tortura.
Em maio de 1310, 54 templários que retrataram confissões são declarados hereges relapsos. A pena é morte. 54 homens são queimados vivos em um único dia. O efeito é imediato. Templários presos que ainda não confessaram decidem confessar. Aqueles que retrataram voltam atrás nas retratações. Sobrevivência supera a verdade. Entre 1309 e 1311, concílios regionais interrogam templários em diferentes regiões. Os resultados são contraditórios. Na França, todos são considerados culpados. Na Espanha, a maioria é inocentada. Na Itália, resultados mistos. Na Inglaterra, culpados, mas com penas leves. Não há consenso. Templários livres em Chipre, onde fica a sede oficial da ordem após a perda de Acre, resistem até 1308 antes de serem presos. Ex-templários expulsos da ordem em anos anteriores aparecem oferecendo testemunhos contra seus antigos irmãos. Alguns historiadores sugerem que buscavam vingança por punições passadas. Outros propõem que negociavam imunidade. O dossiê contra a ordem cresce. Março de 1312. Concílio de Vienne. Clemente V convoca bispos de toda a cristandade. Diante da resistência de muitos prelados em condenar formalmente a ordem, Clemente toma uma decisão unilateral. Sob pressão de Felipe, cujas tropas cercam a cidade onde o concílio acontece, o Papa dissolve a ordem por provisão apostólica através da bula Vox in excelso, em 22 de março de 1312. Não é uma condenação formal por heresia, é uma dissolução administrativa. As palavras importam. Clemente não declara os templários culpados, apenas extingue a ordem. As propriedades devem ser transferidas aos hospitalários segundo a bula Ad Providam, de 2 de maio de 1312. Na prática, Felipe retém grande parte dos bens na França e a transferência varia conforme o reino. Portugal e Espanha criarão suas próprias ordens para absorver os templários locais. 18 de março de 1314. Jacques de Molay e Geoffrey de Charnay, comandante da Normandia, são expostos publicamente numa plataforma em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris. A expectativa é clara: confirmação pública de suas confissões, seguida de sentença de prisão perpétua. Molay, que manteve sua confissão por 7 anos, retrata: a ordem é pura, ele declara, segundo crônicas da época. Confesso que confessamos crimes que não cometemos. Menti para salvar minha vida da tortura. Geoffrey de Charnay o acompanha na retratação. Felipe IV não aguarda novo julgamento, ordena execução imediata. Ao entardecer do mesmo dia, Molay e Charnay são queimados na Ilha aux Juifs, uma pequena ilha no Sena. Uma lenda surgiu posteriormente, impossível de verificar, mas registrada em crônicas do século XIV. Molay teria convocado Felipe e Clemente ao Tribunal de Deus dentro de 1 ano. Clemente V morre 33 dias depois. Felipe IV em 8 meses. Os templários que sobreviveram ficam sem liderança, sem ordem, sem identidade. Alguns são absorvidos pelos hospitalários, outros vivem como monges comuns em mosteiros. Muitos simplesmente desaparecem dos registros históricos. Jacques de Molay não teve túmulo. Suas cinzas foram jogadas no Sena. Geoffrey de Charnay, executado ao seu lado, foi esquecido pela história poucos anos depois. Felipe IV confiscou somas vultosas em propriedades templárias. Historiadores debatem os valores exatos, mas é consenso que representavam anos de receita da coroa francesa e incluíam terras, castelos, direitos feudais e tesouros acumulados. Suas dívidas com a ordem foram canceladas. A crise fiscal não foi resolvida completamente, mas a pressão diminuiu. Clemente V permaneceu em Avignon. Sua saúde deteriorou rapidamente após as execuções. Morreu em abril de 1314.
exatamente 33 dias depois de Molay. O papado não retornaria a Roma por décadas. Os templários que sobreviveram enfrentaram destinos diversos. Na França, centenas de prisioneiros foram distribuídos em mosteiros. Recebiam pequenas pensões, tão miseráveis que alguns, segundo documentos administrativos da época, recusavam e preferiam mendigar. Eram proibidos de viver juntos ou usar qualquer símbolo da ordem. Morreriam isolados, sem comunidade, sem identidade. Em Portugal, algo diferente aconteceu. O rei Diniz recusou-se a perseguir os templários. Em 1319, criou a Ordem de Cristo, absorvendo os templários portugueses, suas propriedades e estruturas sob um novo nome. Na Espanha, o rei de Aragão criou a Ordem de Montesa em 1317 com propósito similar, mantendo a função militar contra os mouros. Na Inglaterra, templários foram formalmente inocentados por tribunais eclesiásticos, mas a ordem foi dissolvida de qualquer forma. Na Alemanha, a resistência final foi esmagada até 1315. Em Chipre, os hospitalários tomaram as propriedades templárias restantes. Estimativas sobre o tamanho total da ordem variam amplamente, de alguns milhares, segundo contagens de processos, até 15.000 segundo crônicas, dependendo do que se inclui. Cerca de 5.000 foram presos, aproximadamente 120 executados. Os milhares restantes simplesmente desapareceram dos registros. Fugiram, mudaram de identidade, morreram sem documentação, ou se integraram silenciosamente em outras ordens religiosas. O precedente estava estabelecido. Um rei podia destruir uma ordem religiosa, mesmo contra a vontade inicial do Papa. A autonomia que os templários haviam desfrutado por 200 anos nunca mais seria concedida a nenhuma instituição religiosa na Europa. Nas décadas seguintes, os últimos templários presos morreram em mosteiros espalhados pela Europa. Registros de indivíduos identificados como ex-templários aparecem esporadicamente nas décadas seguintes, tornando-se cada vez mais raros após os anos 1320. Propriedades da ordem foram absorvidas, desmanteladas ou simplesmente abandonadas. Literatura justificando a dissolução proliferou. A memória social da geração que viveu os eventos tornou-se vergonha e silêncio. A mudança institucional foi profunda. Nenhuma nova ordem militar receberia privilégios equivalentes aos que os templários tiveram. Reis europeus começaram a reduzir sistematicamente a autonomia de todas as ordens religiosas. A Inquisição, que já existia, foi fortalecida como ferramenta não apenas religiosa, mas política. O processo dos templários estabeleceu um modelo. Acusações de heresia podiam ser usadas para destruir instituições poderosas. No sistema financeiro, famílias bancárias italianas, os Medici, os Peruzzi, os Bardi, preencheram o vácuo deixado pelos templários. Adotaram o sistema de cartas de crédito que a ordem havia criado, mas como empresas seculares, não religiosas. A confiança em ordens religiosas como banqueiros nunca se recuperou totalmente. Finanças e religião começaram uma separação que se aprofundaria nos séculos seguintes. Outras ordens militares aprenderam a lição. Os hospitalários herdaram propriedades templárias, mas também herdaram suspeitas. Concentraram-se em Malta, mantendo baixo perfil político. A Ordem Teutônica focou suas operações no Báltico, longe de reinos poderosos como a França. Todas perderam gradualmente suas isenções fiscais. O impacto duradouro foi jurídico e cultural. Confissões obtidas sob tortura, que o processo dos templários normalizou em larga escala, tornaram-se aceitas em tribunais por séculos. O caso seria citado em manuais inquisitoriais como precedente. A Reforma Protestante, no século XVI, usaria a dissolução dos templários como exemplo de corrupção católica.
O iluminismo, no século XVIII, apontaria o caso como símbolo de fanatismo religioso e injustiça. As cruzadas, como ideal europeu, declinaram rapidamente. Os hospitalários mantiveram Malta até 1798, mas nunca tiveram a influência comparável à que os templários exerceram. A ideia de uma ordem militar religiosa autônoma, poderosa o suficiente para desafiar reis, morreu com Jacques de Molay naquela ilha do Sena. O modelo de como destruir uma instituição poderosa, combinando pressão estatal, ferramentas eclesiásticas e confissões forçadas, estava estabelecido. Seria replicado inúmeras vezes nos séculos seguintes. Em 7 anos, a mais poderosa ordem militar da cristandade deixou de existir, não por derrota em batalha, não por inimigos externos, mas por uma implosão criada quando sistemas de lealdade entraram em colapso. Lealdade ao Papa, ao Rei, ao Grão-Mestre. Enquanto essas autoridades concordavam, os templários funcionavam como uma máquina. Quando divergiram, a máquina se despedaçou. Tortura quebrou hierarquias. Prisões simultâneas isolaram membros. Juramentos sagrados se tornaram impossíveis de cumprir quando cada autoridade dava ordens contraditórias. Pouquíssimos templários conseguiram manter publicamente seus votos originais. A maioria foi absorvida por outras ordens. Viveu como ex-membros em mosteiros ou desapareceu dos registros. A cruz vermelha no manto branco, símbolo de 200 anos de tradição, desapareceu da Europa em menos de uma geração. Hoje turistas fotografam ruínas de fortalezas templárias sem saber suas histórias. Em 2001, o chamado Pergaminho de Chinon foi redescoberto nos arquivos do Vaticano. Um documento mostrando que entre 17 e 20 de agosto de 1308, cardeais em nome de Clemente V absolveram os líderes templários de heresia após ouvi-los. A absolvição nunca foi tornada pública. O documento foi publicado em facsímile em 2007. O Papa sabia. Escolheu o silêncio. Que outras histórias de poder e lealdade você gostaria de ver aqui no canal? Conta aqui nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo.